Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Os Manuscritos Perdidos de Charlotte Brontë. Os Manuscritos Perdidos é um livro de não ficção publicado aqui no Brasil pela Fara Editorial e ele vai falar sobre um poema e um texto curto da Charlotte Brontë inéditos que foram encontrados dentro de um livro que pertenceu a Maria Branwell, que era a mãe da Charlotte. Esse livro se chamava The Remains of Henry Kirke White. Ele era um livro ode, era um livro que falava sobre o poeta Henry Kirke White, era tipo uma biografia dele. Esse livro pertencia à mãe da Charlotte e ficou na família dos Brontë por muitos anos, até a morte do último membro da família. Depois que o último membro da família faleceu, esse livro da Maria foi vendido num lote com outros diversos livros dele e no fim das contas foi parar nos Estados Unidos, onde ele passou por uma série de colecionadores particulares. Em 2016, um desses colecionadores particulares resolveu colocar o livro à venda, sabendo, obviamente, o que existia dentro dele, esses textos da Charlotte, e a Brontë Society, que é uma sociedade que cuida do espólio das irmãs Brontë, conseguiu levantar o dinheiro para fazer essa compra. E hoje esse livro voltou para o espólio das Brontë e está sendo estudado. E esse livro ele é importante para o legado dos Brontë por dois motivos bem específicos. Primeiro, obviamente, porque ele traz dois textos inéditos da Charlotte que foram anexados ao livro do Henry Kirke White. A gente tem um poema e um texto curto dela. E o segundo motivo, que talvez seja ainda mais especial, é o fato de que, como esse livrinho ficou muitos anos com a família Brontë, ao longo do tempo, os irmãos Brontë fizeram anotações nas páginas, nas margens. Então, esse exemplar que era da Maria Branwell, ele está cheio de registros da família. Tem desenhos, tem rabiscos, tem frases, tem caricaturas que as crianças foram deixando ao longo do tempo. E isso por si só já torna o livro extremamente valioso. E o que esse livro tem a ver com esse livro aqui que eu estou segurando em mãos, Os Manuscritos Perdidos? Esse livro aqui, ele é um livro que vai trazer 5 ensaios de 5 pesquisadoras que tiveram acesso a esse livro, o Remains of Henry Kirke White, tiveram acesso a esses registros da família Brontë, ao texto inédito, os 2 textos inéditos da Charlotte, e em cima disso essas 5 pesquisadoras elaboraram esses 5 artigos que estão dispostos nesse livro aqui. O primeiro ensaio da Anne Dinsdale vai falar sobre a família Brontë em específico, quem eles eram, o que eles fizeram. É o primeiro ensaio bem de apresentação mesmo, muito bom de ler. O segundo ensaio, que é o meu favorito, provavelmente, dentre os 5 que eu li aqui, ele vai falar sobre a arqueologia do livro. Ela vai falar sobre esse exemplar do Henry Kirke White, desde o momento em que ele foi publicado no início do século XIX, até o momento em que ele foi comprado pela Maria Branwell. Todo o caminho que esse livro vai fazendo dentro da família, até ser rabiscado pelos filhos, pelos Brontë. Depois esse livro vai ser vendido, vai para os Estados Unidos e depois volta para o Personage Museum. E nesse segundo artigo ela analisa essa cronologia desse livro e onde ele começou e onde ele terminou. Esse segundo artigo também fala sobre a importância do livro como objeto histórico, como um objeto que registra a memória de determinadas pessoas. Que o livro, além dele ter em si a importância dele mesmo, dentro de si, ele traz uma história própria, ele também traz a história de quem teve esse livro, de quem passou por esse livro. E no caso, isso é mais importante ainda, porque além de você ter a história do Henry Kirke White nesse livro, você tem intrinsecamente ali naquelas páginas a história dos Brontë atrelado a esse livro. Por isso essa questão da arqueologia do exemplar, que tão importante quanto o livro em si é quem teve esse livro em mãos em algum momento e deixou para trás o seu registro. O terceiro artigo desse livro vai fazer uma análise sobre esse texto inédito da Charlotte, que foi encontrado dentro do livro, vai fazer um paralelo entre esse texto encontrado e a juvenília da Charlotte Brontë, que são os textos que ela escreveu durante a juventude, vai fazer ali um paralelo entre o que foi descoberto e o que ela já havia escrito e qual era a importância do mundo imaginário criado pela Charlotte e os irmãos durante a adolescência. O quarto artigo vai falar também sobre a juvenília, mas vai falar basicamente sobre a relação da Charlotte com o seu irmão, o Branwell, porque eles escreviam juntos na juventude, e vai fazer análise do poema da Charlotte que é encontrado dentro desse livro do Henry Kirke White.
Vai haver ali toda uma análise sobre a infância e adolescência da Charlotte com o Branwell, o que eles estudavam, que eles eram crianças muito versadas em política, em geografia, em história, e como esses detalhes foram parar dentro dessas juvenilhas que eles escreviam tão novinhos. O quinto artigo contido nesse livro vai agradar muito quem é fã de O Morro dos Ventos Uivantes, porque a autora do artigo vai traçar um paralelo entre um poema do Henry Kirkwood, que está dentro do livro dele, e O Morro dos Ventos Uivantes. Ela vai criar uma relação e vai dizer que existe sim uma possível inspiração da Emily Brontë nesse poema do Kirkwood. Em resumo, esse livro aqui é um estudo riquíssimo sobre as irmãs Brontë, com artigos muito bem elaborados, muito bem escritos, que vão levantar diversas hipóteses sobre essas histórias, sobre esse conto e esse poema que foram encontrados dentro do livro do Henry Kirkwood. São hipóteses muito interessantes que eu acho que estudiosos das Brontë vão gostar de ler, vão gostar de saber. Outra coisa que eu adorei é que o livro todo é composto por textos de mulheres. São 5 pesquisadores, a introdução também é feita por mulher. Então é um livro que vai falar sobre pesquisadoras apaixonadas pela família Brontë, apaixonadas pelas irmãs Brontë e que vão fazer dessa família o seu objeto de pesquisa. Vou deixar o link para esse livro aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre os manuscritos perdidos. Beijão! E a gente se vê no próximo vídeo.